Se alguém pedisse para você fazer um pão para a festa de Natal, que pão você pensaria em fazer? Provavelmente você pensaria em fazer um panetone. Aquele pão que lembra o Natal, macio, adocicado, super aromático. Mas você já experimentou um panetone artesanal sem conservante, sem um monte de produto químico para ele ficar com mais volume, mais fofinho? Um panetone feito com as suas mãos, para compartilhar com as pessoas que você ama, feito na cozinha da sua casa. Eu recebi recentemente um convite da Electrolux para fazer uma oficina de um pão de Natal. O pão que eu pensei em fazer foi o panetone. Mas como fazer um panetone que é um pão difícil para pessoas que não têm muita experiência com panificação? O evento lá na Electrolux foi super legal, um domingo de sol super bonito, as pessoas interessadas, querendo aprender, isso era super legal, mas eu não queria que ficasse a receita só lá, queria também compartilhar com você. E procurei trabalhar numa receita de um panetone que fosse fácil o suficiente e muito saboroso para que pessoas que não têm muita experiência pudessem fazer. E eu quero compartilhar com você essa receita. Antes de mostrar para você o panetone, eu queria dizer um muito obrigado. Tanto carinho, tantos comentários legais que ficam aqui no vídeo que animam muito, muito a gente. A gente faz esse canal com muito carinho no coração para compartilhar receitas e para encher a sua casa de aroma de pães frescos. Quando a gente pensa em panetone, ele é um pão difícil. Não posso enganar você. Mesmo que essa receita ela tenha algumas adaptações para facilitar, ele não vai ser um pão rápido. Se você quer de fato um panetone rápido, aí vai ter que ir no supermercado e comprar. Esse aqui vai demorar, mas vai ser extremamente recompensador. Para começar o panetone, cerca de 8 a 12 horas antes de você colocar de fato a mão na massa, a gente vai preparar duas coisas. Primeiro, o aroma ou recheio do panetone e segundo, o fermento que vai ser utilizado ou o pré-fermento que vai saborizar também esse panetone e vai fazer ele crescer. Vamos começar então com o aroma. Eu vou utilizar aqui 4 ingredientes principais. Eu vou utilizar aqui a uvas passas escuras. Se você quiser, pode utilizar a combinação de uvas passas brancas e escuras. Meia xícara, que dá 60 gramas de uvas passas. Além disso, a gente vai utilizar frutas cristalizadas. Procure pegar aquelas frutas cristalizadas de melhor qualidade. A gente vai utilizar 40 gramas de frutas cristalizadas, isso dá cerca de 1/3 de xícara. Para dar um aroma e um sabor super especial ao panetone, a gente vai utilizar casca de laranja. Você descasca a laranja sem aquela parte branca ou com pouca parte branca e pica ela, uma colher de chá de casca de laranja. Além disso, a gente também vai utilizar casca de limão, uma colher de chá ou 3 gramas de casca de limão. O limão que você tiver à disposição, pode ser o Tahiti, pode ser o limão cravo, limão siciliano, se você quiser. Utilize aquilo que você tem à disposição. Além disso, panetone tem um aroma de baunilha. O melhor é você utilizar a baunilha em fava, que é isso aqui, ó. E eu vou utilizar aqui, ó, tem a baunilha inteira, mas eu vou utilizar um pedaço dela, cerca de 1/4 da baunilha em fava. Eu vou usar as sementinhas ali. Aí você deve estar pensando, mas René, eu não tenho essa baunilha em fava, é difícil de achar. Não é o ideal, mas aí você usa o extrato de baunilha, aquele que você encontrar no supermercado, e você vai utilizar 3 ml. Ou 3 gramas, que vai ser uma colher de chá disso aqui. Se você tiver acesso à baunilha em fava, o aroma disso aqui é muito bom. Para utilizar a baunilha em fava, você abre ela aqui, ó, e é a sementinha que a gente quer. Isso aqui é um aroma e um sabor do céu.
Eu não falei, mas a receita desse panetone aqui é para um panetone. Se você quiser fazer mais, para dar de presente, é só você multiplicar essa receita por quantos panetones você vai querer fazer. Se você quiser essa fava, você pode deixar dentro para aromatizar, mas não pode esquecer de tirar depois. Ou você coloca essa fava no açúcar para ter um açúcar com aroma de baunilha. É super bom. Então, tá aqui esses ingredientes e a gente vai hidratar ela. E a quantidade de água são 40 ml ou 40 gramas, 1/3 de xícara. Só mexer bem. Com a água você vai deixar isso aqui descansar pelo menos umas 8 horas. Agora a gente vai preparar o fermento, e a gente vai utilizar fermento natural, além do fermento biológico que eu vou mostrar depois para você. Então fica aqui comigo que tem uma série de técnicas que são importantes você aprender. Você vai pegar uma outra bacia e sabe o fermento natural que você guarda na geladeira, que você aprendeu a fazer aqui no nosso canal? É esse que você vai utilizar. Então ele estava lá na geladeira guardado. Se você não tem fermento natural e quer fazer esse panetone, fica aqui que eu já vou te dar a dica também. Vai ser super legal. Você também pode fazer, ainda que você não tenha o fermento natural. Primeiro, a gente vai pesar farinha e eu vou utilizar aqui 50 gramas de farinha. A farinha, as pessoas normalmente perguntam que tipo de farinha que eu uso. Eu uso farinha orgânica paranaense, que é da Biorgânica. Essa é a farinha que eu utilizo. Eu vou colocar aqui junto com a farinha a mesma quantidade de água. 50 gramas de farinha, 50 de água. E agora o fermento natural. Essa cultura de micro-organismos que vai encher o nosso panetone com um aroma e um sabor fantástico. E eu vou utilizar para essa mistura cerca de 25 gramas, uma colher de sopa. E aí você deve estar pensando, Renê, eu não tenho isso. O que eu faço? Se você não tiver uma cultura selvagem, uma cultura de fermento natural, você pode utilizar o fermento biológico fresco ou seco. Só que você vai colocar bem pouquinho. Você vai como se fosse fazer um pré-fermento ou uma polish. Você vai pegar o que couber nesses seus 3 dedos. É um pouquinho só. E você coloca nessa massa. E vai também deixar isso fermentando em temperatura ambiente por cerca de 8 horas. Você vai ver que cerca de 8 horas, se você morar num lugar bem quente, vai estar ainda mais cedo, você vai perceber que ele vai estar cheio de bolhas. Bom, está aqui as frutas, está aqui o fermento natural, a gente vai cobrir e deixar isso descansar pelo menos 8 horas. Eu vou limpar tudo isso aqui e a gente vai agora colocar a mão na massa. Enquanto eu vou limpar isso aqui, você não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade do pão, da comunidade de padeiros e padeiras no Brasil e muita gente fora do Brasil. Então vem você fazer parte dessa nossa família. Ingredientes posicionados, mesa preparada, hora de colocar a mão na massa. E nesse momento, cerca de 8 horas depois, você vai ver que as frutas, elas absorveram aquela água e talvez quando você viu eu colocando água, você deve ter pensado, mas eu posso colocar uma bebida alcoólica? Em tese pode, né? Só que veja, cada vez que você muda os ingredientes, você vai criando uma outra receita. É bom lembrar que o álcool, ele enfraquece a cadeia de glúten. Se você não sabe a qualidade da sua farinha, trabalha com água. Agora, se você sabe que tem uma farinha forte, que vai aguentar o álcool que tem, né, que você vai colocar para hidratar as passas e as frutas cristalizadas, você até pode fazer. Então, fica a seu critério. Minha sugestão, o Brasil é muito grande e a variedade de farinhas é muito alta, faz com água e depois você pode fazer os testes. Além disso, a gente pode ver que o fermento natural, olha só,
tá cheio de bolhas. Tá? Dá para ver aqui. E tá super aromático, ele vai ter um aroma um pouco mais ácido. E isso é bom, porque vai dar complexidade ao panetone. Balança posicionada. Eu vou começar pesando os ingredientes secos. Eu tenho aqui a farinha e vou utilizar 200 gramas de farinha branca. A farinha de melhor qualidade que você conseguir. Você fala assim, não tem aqui na minha cidade, então utiliza aquela que você tem, testa, né? E assim a gente vai aprendendo juntos, conhecendo, compartilhe a farinha que você fez e usou e deu certo, fale para os seus amigos. Em breve o Brasil, cada vez mais a farinha já está melhorando e vai melhorar cada vez mais, eu acredito nisso. Tá? 200 gramas de farinha e todos os ingredientes que a gente vai utilizar estão aqui na descrição do vídeo. É só depois você olhar, tá tudo lá. Tá? A gente vai utilizar 3 gramas de sal, isso é mais ou menos meia colher de chá rasinha, é pouco sal, porque ele é um pão mais doce. Eu vou utilizar um pouquinho de mel, né? E esse pouquinho são cerca de 3 gramas também, né? Meia colherinha de chá, aqui tem até um pouquinho mais. Né? Foi o sal, foi o mel. A gente vai trabalhar nessa receita com os dois fermentos, né? E como eu disse lá no início, é para as pessoas que não têm muita experiência só com fermentação natural, o panetone vai ficar super bom e vai dar certo. A gente vai trabalhar aqui com 3 gramas de fermento biológico seco. Se você não tiver esse e quiser usar o fresco, pode usar, você usa o dobro, 6 gramas. O biológico seco, então, para pesar, às vezes é difícil, então confia no seu dedo, você conta 1, 2, 3, 4 pitadas. Vai bastante fermento, essa é uma quantidade grande de fermento, pode parecer pouco, mas é bastante fermento, porque esse pão ele demora bastante para crescer, porque a gente tem muitos ingredientes que eles dificultam a fermentação, como a manteiga e o açúcar. Além disso, vai o fermento natural, que já está bem ativo, como a gente viu. Né? Você viu que ele está bem ativo, a gente preparou ele antecipadamente, cerca de 8 horas antes. Vamos adicionar aqui na bacia. E um outro ingrediente líquido que é muito característico do panetone é a gema de ovo. E a gente vai utilizar 125 gramas de gemas de ovos. Se você olhar aqui, para mim deu 2, 4, 6, 7 gemas. É bastante gema, mas é isso que vai ajudar o panetone que ele emulsifique naturalmente a quantidade de manteiga que a gente vai utilizar depois. Então, vamos adicionar essas gemas. E olha a cor delas, coisa linda. Gema de galinhas felizes. Muito bem, adicionamos esses ingredientes, abri um pouquinho de espaço. Aqui, a manteiga, o açúcar e as frutas cristalizadas a gente vai utilizar depois. Primeiro a gente vai começar a desenvolver o glúten nisso aqui. O glúten precisa estar bem forte para receber essa carga de manteiga e açúcar e no final as frutas, o recheio e o aroma do panetone. Então vamos lá. Começa com a colher e daqui a pouco essa massa já vai ter que ver a nossa mão. Você vai notar que a massa do panetone no início ela é mais firme, é mais sequinha. Na medida que a gente adicionar a manteiga e o açúcar, ela vai ficando mais macia. Importante, a manteiga ela deve estar refrigerada, geladinha, principalmente se você morar em cidades mais quentes. Então trabalhe com a manteiga fria. Mesma coisa dos ovos, né? Em vez de deixar ele na temperatura ambiente, pode utilizar ele direto da geladeira. A massa começa a juntar, aqui eu virei na mesa e a gente vai, mão na massa, amassar, combinar todos esses ingredientes e desenvolver o glúten. Se você está gostando de fazer pão, acompanhar o nosso canal e quer se aprofundar nessa arte, eu posso te ajudar.
eu gravei um curso de panificação artesanal online que está com um conteúdo super legal, dos fundamentos, as técnicas, os processos, como criar fermentação natural, fermentação mista, e eu vou te ajudar nesse processo. E esse curso, ele tem um objetivo, levantar recurso para criar uma casa-escola de resgate de saberes artífices. A gente quer nessa escola, primeiro registrar e poder disseminar aqueles saberes que os nossos avós tinham. Lembra que a sua avó fazia pão em casa, fazia manteiga, fazia banha, fazia linguiça, os nossos avós a casa era cheia de vida. É isso que a gente quer resgatar. Ó, você está vendo que eu misturei, os ingredientes estão bem incorporados, a massa está bem firme, ela não gruda na mesa e a gente vai começar a desenvolver o glúten. Nesse momento ela arrebenta. Tá vendo? Mas ela precisa ficar elástica e macia. Então você vai começar a amassar essa massa aqui. Ó. E aqui tem que colocar mais ou menos uns 10, 15 minutos até que o glúten esteja bem desenvolvido. Quando você notar que essa massa está bem consistente e ela já começa a ter elasticidade, você começa a ver que já tem glúten sendo desenvolvido. Ela ainda está bem consistente, tá bem dura. Estou mexendo nela, então ela está tensa, mas já dá para perceber que tem glúten sendo formado. Olha aqui. Agora a gente vai adicionar os outros 3 ingredientes que estão faltando aqui no panetone. A gente vai começar com o açúcar, e a gente vai incorporar aos poucos. Vai colocar um pouquinho de açúcar, vai continuar mexendo para incorporar esse açúcar na massa. O açúcar entrou e a gente coloca mais. Só para você ter uma ideia, o panetone vai muito açúcar, quase 30% de açúcar e quase 30% de manteiga. Você já deve saber que normalmente você quer fazer uma geleia, você utiliza açúcar como uma forma de conservar essa geleia. E todo esse açúcar e toda essa gordura, aqui no caso da manteiga, ele dificulta a fermentação. Por isso você vai ver que esse pão, que é o panetone, é um tipo de pão, ele demora para fermentar. Se você quiser fazer, provavelmente você vai perguntar, posso fazer só com o fermento natural? Pode. Se você já tem experiência com o fermento natural e tem bastante paciência, e uma boa farinha, porque essa fermentação pode durar mais de um dia, às vezes 2 dias, você pode fazer só com o seu fermento natural. É muito importante que ele esteja bem ativo, que ele não esteja super ácido, para que ao longo todo esse tempo de fermentação ele não degrade demais o glúten. Esses são alguns temas que a gente discute lá no nosso curso. Olha só, eu incorporei agora todo o açúcar. Você viu que a massa já começou a ficar mais mole? Esse é o efeito do açúcar. Então, isso é importante reconhecer porque cada ingrediente que você adiciona ou muda, ele vai alterando a massa e o processo de fermentação. Uma vez que eu coloquei o açúcar, eu vou adicionar a manteiga. Aos poucos também, os cubinhos de manteiga, e a manteiga está bem fria. Na medida que ela encontra a massa, que já está com a temperatura maior, ele vai derretendo e vai incorporando. E vamos adicionar a manteiga. A massa vai começar a ficar um pouco mais mole na medida em que você for adicionando a manteiga. E não esqueça, ainda tem as frutas. A sua tentação vai ser colocar a farinha aqui para deixar a massa mais seca para ela não grudar. Tá vendo que ela está começando a grudar aqui, ficar mais melequenta? Resista à tentação. Não coloque mais farinha para que o seu panetone fique bem macio. Quando você incorporar toda a manteiga, você vai ver que a massa ela fica bem mais elástica. Lembra aquela massa que ela estava bem consistente? Olha só como é que ela está agora. Olha o glúten ali.
Chegou a hora de adicionar o aroma, o recheio do panetone. O aroma da baunilha aqui é fantástico, junto com um pouquinho de cítrico da casca de laranja, de limão, com adocicado das frutas cristalizadas da uva passa. E a gente vai adicionando isso aos poucos. Ah, eu esqueci de falar. Se você tiver dificuldade para encontrar baunilha ou essas especiarias, entra lá no site da Cipria, do nosso amigo Saulo. Ele tem um monte de coisa legal lá para você fazer em casa. Aqui não precisa mais desenvolver muito glúten, é simplesmente adicionar esses ingredientes, o recheio e misturar bem para que ela fique homogênea na massa. Você não precisa mais desenvolver glúten, como você já viu, o glúten já foi desenvolvido. Com a ajuda da espátula, a gente vai fazer uma bola agora. Quando você sentir esse aroma, você vai ter já quase certeza que vai dar certo. Eu digo quase certeza porque a parte mais difícil do panetone, onde é a maior chance das coisas darem errado, mas eu vou te ensinar aqui como que você vai cuidar para que não dê errado, é agora, que é a parte da fermentação. Então a gente vai pegar uma bacia, vou usar essa mesma bacia que eu estava usando antes, que eu comecei, e a gente vai colocar para fermentar. E essa é a parte que você vai ter que ficar de olho. Você deve estar perguntando, quanto tempo vai fermentar? Esqueça o tempo. Vai demorar um bom tanto. Eu já te digo daqui a pouco quanto tempo mais ou menos. Mas você vai olhar até essa massa dobrar de volume e a gente vai passar para a próxima etapa. Eu vou limpar isso aqui e eu vou trazer uma massa que eu já preparei para que você possa ver a diferença de volume de uma e outra. E esse é o segredo, é aqui que você vai ter que ter cuidado. A massa que eu acabei de fermentar está aqui, ó. Vou colocar aqui no detalhe para você ver. Ela ainda não tem ar dentro. E eu tenho uma aqui preparada para a gente poder comparar. Olha só, o que a gente espera? Que ela cresça, que ela aumente de volume. Dá para ver aqui que ela está quase passando já do dobro do volume dela. A quantidade de tempo que vai demorar para ela sair daqui e chegar aqui varia muito, depende da temperatura ambiente, da cidade que você mora, da região que você mora. No meu caso aqui foram cerca de 6 horas, é isso aí. Então eu faço esse pão ao longo de um dia inteiro. Preparo na noite anterior, preparo o fermento e preparo o aroma, o recheio do panetone. De manhã eu amasso, ao longo do dia, na primeira parte do dia, de manhã, logo depois do almoço ele cresce. E uma vez que ele está crescido, que ele chegou nesse ponto, a gente vai modelar ele e colocar na forminha. Essa massa aqui ela tem cerca de 700 gramas, então você vai pegar uma forminha que seja mais ou menos adequada a esse tamanho. Essa minha aqui eu pedi para a Vanessa comprar e ela comprou uma um pouquinho menor. É para meio quilo, um panetone de meio quilo e eu tenho quase 200 gramas a mais. Não tem problema, né? Quer dizer, teria um pouco de problema, mas vai dar certo, né? Então confie em mim, porque a lógica de fazer as coisas em casa é adaptar, é usar aquilo que a gente tem à disposição. O problema de uma forma um pouquinho menor é que vai ser um pouco mais difícil de eu colocar a massa aqui dentro. E também, só que ele vai ficar mais alto, vai ficar bonitão por fora da forminha. Vamos fazer isso aqui? Então eu vou pegar essa massa que já está fermentada e agora uma técnica bem legal para você modelar esse panetone. A gente vai usar um pouquinho de óleo vegetal. Pode ser o azeite de girassol, óleo de milho, o óleo que você tiver à disposição. E a gente vai colocar um pouquinho na mesa, para essa massa não grudar. Você vai espalhar e a gente vai virar a massa do panetone aqui no óleo.
E você vai ver que ela não gruda. Você poderia utilizar farinha, mas tem uma chance grande de depois ficar farinha aqui. Na hora de você dobrar, essa farinha ficar no meio, não vai ficar bonito dentro do panetone. Então, olha só, tirando um pouquinho do ar, e a gente vai dobrar ele sobre ele mesmo, para dar o formato redondo que vai entrar lá na forminha. Aqui, virei para cima, ele ainda não está no formato certinho, agora eu tiro ele do óleo, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, para você pegar o detalhe, ó. Tá vendo? Ó. Ela é uma massa mais firme. E aqui a gente vai agora então colocar dentro da forminha. Tá? Como essa forminha é um pouquinho menor, para o tamanho do panetone, é um pouquinho mais difícil de colocar. Mas ele entra, com cuidado, entra. Aí. Se grudar um pouquinho do lado, você ajuda com a mão, tá? Para tirar. E olha só como é que ele fica, então, dentro da forminha. E é nesse momento que vai começar a segunda fermentação, até a hora da gente colocar ele para o forno. Quanto tempo? De novo, esqueça ficar olhando para o relógio e observe. Panetone é lento e a observação, fermentação é observação. É isso que eu procuro sempre mostrar para as pessoas que vêm fazer curso aqui em casa ou que fazem o curso online. É aprender a observar a transformação e o crescimento do volume da massa. Você vai cobrir isso e vai esperar. Tá? Como eu disse, até que ele dobre de volume. Quando ele estiver dobrando de volume, chegando aqui no máximo da forma, ou você usou uma forminha como a minha aqui, que é um pouquinho menor, quando você vê que essa massa está dobrando de volume, você já vai pré-aquecer o seu forno. E é o que a gente vai fazer já já. Chegou a hora de colocar o panetone para assar. Por quê? Porque quando você olha o volume dele, você vê que ele está dobrando de volume. Olha aqui no detalhe. E dá para perceber que ele está cheio de ar. Esse é o momento de colocar para assar. E, obviamente, ele vai crescer ainda mais lá no forno. Quando o panetone estiver chegando, então dobrando de volume, você já vai colocar o seu forno para pré-aquecer a 170 graus, 160 a 170. Depende muito do forno, você vai ficar de olho ao longo do processo de cocção. Então já deixa ele pré-aquecido, nesse aqui eu vou deixar a 170 graus. Se fosse lá no forno da Electrolux, que me convidou, podia até um pouquinho mais baixo, porque o forno era bom. Quem sabe até a Electrolux resolve patrocinar aqui o nosso canal, ou pelo menos me dar um forno de presente. O forno é bom, né? Electrolux, né? Dá uma força aqui pro nosso canal. Vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos colocar o panetone para assar. Aí eu tenho uma tesourinha culinária que você usa na cozinha. Eu já tenho aqui um ovo batido e um pouquinho de manteiga. Foi bastante manteiga nesse panetone. A gente vai colocar um pouquinho mais. Né? Manteiga é sempre bom. Com a tesourinha, eu vou fazer uma incisão em formato de X ou cruz aqui no panetone. Assim. Né? Isso vai fazer com que ele abra quando estiver no forno. Eu esqueci, deveria ter feito antes, e você vai fazer antes, é passar a gema de ovo. Pode passar antes. Se você esqueceu, como eu, passa depois mesmo. Isso vai fazer com que o panetone fique brilhoso. E a gente vai pegar mais um pedacinho de manteiga e colocar aqui no meio. Tá lindo o panetone, o aroma já tá fantástico. E agora é a hora de levar ele pro forno. Forno pré-aquecido, como eu disse, aqui tá 170 graus. Eu nem usei forma, coloquei ele sobre a grade mesmo, a grade está aqui um pouquinho mais para baixo. Cada forno é uma história, como eu costumo falar aqui no canal e nas receitas, você tem que conhecer o seu forno. E
dentro do forno esse panetone cerca de 35, 40 minutos, né? Você deixa os primeiros 10, 15 minutos. O aroma vai ser tão gostoso que você não vai querer sair de perto do forno e você vai ficar de olho. Se ele estiver morenando muito rápido, você baixa um pouquinho a temperatura. Ele precisa de cerca de 35 a 40 minutos para ficar bem bom e não vai embora, porque ainda tem mais uma técnica de deixar esse panetone esfriar de cabeça para baixo que eu quero te ensinar. Então fica comigo. O aroma dessa sala aqui tá fenomenal. Quando você fizer essa receita, você vai entender o que eu tô dizendo. Eu vou tirar ele do forno e aqui a gente vai ter que fazer uma armação para esse panetone esfriar de cabeça para baixo. Eu vou utilizar duas formas que eu normalmente utilizo para assar o pão. Vou colocar ele para descansar aqui. Você pode utilizar uma bacia. Tenta achar alguma coisa aí na sua casa para ele descansar de cabeça para baixo. Os padeiros normalmente falam é colocar o panetone para morcegar. Mas vamos ver primeiro o resultado desse panetone. Olha só se não é gratificante tirar um pão, um panetone como esse, feito em casa, com as suas mãos. Mas ele ainda está quente. Então, eu vou pegar 2 palitinhos, sabe aqueles espetinhos de gato? E a gente vai colocar, vai espetar ele aqui ó, na parte de baixo. Tá? Não precisa ter medo. A gente trata o panetone com cuidado, mas não precisa ter medo. Ó. Aí, saiu. Pegar o panetone. Vou colocar aqui bem no meio. De cabeça para baixo. Abrir um pouco mais de espaço. Ele vai ficar aqui, esfriando. Aí você deve estar perguntando por que colocar ele de cabeça para baixo. O panetone é uma massa que tem menos água e tem bastante gordura, então ele é super macio. Se você não colocar ele de cabeça para baixo, ele tem uma tendência, uma possibilidade dele colapsar. Esse aqui já é uma receita mais adaptada para isso não acontecer, né? Mas então é bom deixar ele de cabeça para baixo para ele não colapsar. Se você deixar ele esfriando de cabeça para cima, ele pode murchar. Né? Então a gente deixa assim e você vai ver que os alvéolos dentro do panetone ficam um pouquinho esticados, né? Nesse processo de ele esfriar de cabeça para baixo. Você viu que foi um processo bem lento, ele começa 8 horas antes, né? Demora cerca de 6 horas ou mais a primeira fermentação, depois mais 6 horas ou mais a segunda fermentação e agora tem que esperar o bendito panetone esfriar. Mas a gente já vai cortar, assim que ele esfriar a gente corta e vai ver se ficou bom. Chegou a hora de ver o resultado de todo o esforço, carinho e amor que a gente colocou para fazer esse panetone. Vamos lá então. Olha a maciez. Vamos ver. Olha só. Que coisa linda. Vou mostrar aqui. Até alguns alvéolos se formam aqui nesse panetone. Olha a cor dele, amarelinho, cor da gema. O aroma cítrico com a baunilha, a combinação perfeita. Agora vamos ver o paladar dele, ver se é bom mesmo, né? Deixa eu cortar aqui. Isso. Então vamos lá. Nossa, o aroma é muito bom. Ó, a maciez do panetone, feito em casa, sem nenhum ingrediente químico, totalmente natural, feito à mão, não precisa nem máquina. É o aroma do Natal, isso aqui é para guardar na memória e não esquecer nunca mais. Vamos ver aqui se ele desfia bem. Prova final.
Só solta a música de Natal. É um pão que emociona a gente. Que esse Natal seja muito bom para você. Que você possa fazer coisas que sejam tão significativas e compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Que um pão como esse possa servir para você contar a história, para agregar pessoas à mesa. Que seja um Natal significativo. Que a gente, nesse espírito de Natal, resgate aquilo que é o mais importante do pão, o símbolo dele enquanto um elemento para ser compartilhado. Que agregue as pessoas e que a gente saiba dividir tudo aquilo que a gente ganhou ao longo do ano. Para nós foi um ano muito bom. Muito bom porque você está aqui assistindo com a gente pode estar compartilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa história com você. Muito obrigado e até a próxima.